agora a nossa aula de estatística parte 2, que são as medidas de dispersão. Então vamos lembrar lá, na aula anterior a gente falou sobre as medidas de tendência central, certo? A gente falou das principais, que é a média aritmética, moda e mediana. As medidas de tendência central, elas possibilitam a gente obter um valor para as variáveis quantitativas, que possam representar um conjunto desses valores. Então, tenho lá um conjunto de dados, né, de uma variável quantitativa, eu posso determinar uma das medidas centrais, de tendência central, para representar aquele conjunto de valores, ok? Agora, vai ser conveniente a gente analisar, a gente investigar se os dados são homogêneos ou heterogêneos. Então, a gente vai querer investigar se os dados são homogêneos, são mais próximos, mantém aí uma proximidade, né? Um padrão, ou são heterogêneos, são bem distantes um do outro, não tem muito heterogeneidade, certo? Então, para isso, a gente vai usar as medidas de dispersão. Então, as medidas de dispersão elas vão nos indicar quanto cada valor do conjunto de dados está afastado da média aritmética, certo? Então, as medidas de dispersão irão indicar quanto cada valor do conjunto, cada dado, né, cada valor está afastado da média aritmética. Então, olha só, nas medidas de dispersão, a gente só vai utilizar a média aritmética. A gente vai querer analisar o quão distante os dados estão da média, certo? E quanto mais próximo, quer dizer que mais homogêneos são os dados. E quanto mais distante, mais heterogêneos. Quer dizer que a gente tem dados bem discrepantes, um bem longe do outro, certo? Então, vamos lá. Primeira medida que a gente vai falar aqui é sobre o desvio. O desvio é a diferença, vou chamar de DI, é a diferença de cada valor do conjunto de dados em relação à média aritmética, em módulo, porque a gente costuma sempre pegar o maior menos o menor. Nos interessa a distância do valor do conjunto de dados até a média aritmética, ok? Temos o desvio médio, que é quando a gente faz uma média de todos os desvios, como se fosse uma média aritmética, a gente faz o somatório de todos os desvios, do primeiro até o valor n, e divide pela quantidade de dados que a gente tem, certo? E temos os dois principais, que é a variância e o desvio padrão. Certo? A variância, gente, a gente vai representar aqui pela letra sigma ao quadrado. Ela vai ser cada um desses desvios elevado ao quadrado. Então, vai ser a somatória de tudo isso, certo? Então, a gente vai fazer o somatório de cada um desses desvios elevados ao quadrado, certo? Onde o i vai variar de 1 até n e vai dividir pelo total de valores. Ok? Deu para entender? A gente vai pegar cada uma dessas diferenças aqui, que são os desvios, a distância de cada valor até a média, elevar ao quadrado, somar tudo e dividir pelo total de valores. Caso, gente, haja frequência, seja uma tabela de frequência, aí a gente tem que multiplicar cada uma dessas diferenças pela sua frequência, ok? Então, caso haja frequência, a gente vai ter que multiplicar aqui por cada uma das frequências, certo? Aí, a gente pode dizer que a gente vai dividir pelo somatório das frequências, ok?
certo? Ok? Olha só, a variância, o problema dela, ela nos dá uma ideia de dispersão, a distância dos dados até a média. O problema é que as unidades aqui são quadradas, né? Porque a gente eleva ao quadrado. E isso a gente pode se confundir um pouquinho na interpretação, ok? Por isso que a gente vai utilizar o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, quando a gente tira a raiz quadrada daquele resultado, ok? Para a gente aqui, a gente está calculando tudo em relação à população, a N, ao total de dados, tá? Quem for aí fazer, né, um curso superior, alguma coisa que for ver estatística na faculdade e tudo mais, vocês vão acabar aprofundando mais, vocês vão calcular em relação à amostra. Aqui, gente, o objetivo da gente é o ensino médio, certo? Dá um embasamento teórico aí para resolver exercícios do ensino médio, Enem e vestibular. Então, agora a gente vai fazer 2 exemplos para colocar em prática aí o que a gente viu. Um exemplo bem simples, primeiro, para entender a ideia aí das medidas de dispersão. Olha só, vamos analisar 3 alunos. Então, tem o aluno 1, o aluno 2 e o aluno 3, certo? Os 3 alunos fizeram 2 provas, P1 e P2. E eu tenho a média aritmética das provas deles. Olha só, o primeiro aluno, ele tirou 5 em cada uma das provas e a sua média é 5. O segundo aluno tirou 10 na primeira e 0 na segunda, mas a sua média também é 5. E o terceiro tirou 4 e tirou 6. E a sua média também é 5. Somei e dividi por 2. Gente, olha que a média aritmética dos 3 alunos é a mesma. Mas em qual dos casos que a média aritmética representa melhor os dados? Ou seja, em qual dos casos que as notas são mais homogêneas? Que o rendimento do aluno é mais linear, certo? Não é muito discrepante. Então, aqui está muito fácil de a gente analisar. É o primeiro aluno. Olha o segundo, ele aprendeu todo o conteúdo de uma prova e na outra não aprendeu nada, certo? Mas como é que a gente pode fazer isso pelos desvios? Olha só a invariância. Então, vamos fazer para o aluno 1, para o aluno 2, o cálculo, e para o aluno 3. Então, como eu tenho 2 notas, são 2 desvios. Desvio 1 e desvio 2. É a diferença entre cada valor e a média. 5 menos 5 é 0, 5 menos 5 é 0. O desvio médio seria somar e dividir por 2, seria 0. Agora, vamos calcular a variância. A gente pega o valor de cada desvio e eleva ao quadrado. E soma tudo e divide pelo total de valores. A variância vai ser 0. E o desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância, que também vai ser 0. Então, olha que isso mostra que a média não está nada distante dos valores reais. Por isso que o desvio padrão deu 0. É a dispersão da média em relação aos valores, certo? Segundo caso, desvio 1 e desvio 2. 10 menos 5, 5. 0 menos 5, 5. Lembra que é em módulo, não interessa o sinal aqui. Se eu fosse calcular o desvio médio, somo e divido por 2. A variância a gente eleva ao quadrado cada um dos desvios, soma e vai dividir por 2, que é o total de valores. Ok? E o desvio padrão, a gente extrai a raiz da variância. 5. Olha que deu um desvio grande, certo? E o terceiro aluno, desvio 1, 5 menos 4. Desvio 2, 6 menos 5. Variância, elevo cada um ao quadrado, somo e divido por 2. Vai ser 1. E o desvio padrão, raiz quadrada de 1, é 1. Então, quem possui o maior desvio quer dizer que os resultados são mais heterogêneos, mais distantes da média. E quem possui menor desvio padrão quer dizer que os dados são mais homogêneos e mais próximos da média aritmética. Vamos fazer mais um exemplo? Olha lá. Exemplo 2. Então, a gente tem esse conjunto de dados aqui, ó. 3, 5, 1, 2, 6, 0, 1 e 8. Então, primeira coisa é calcular a média aritmética.
certo? A gente vai fazer a soma de todos esses valores, que dá 26, e dividir pela quantidade de valores, que são 8. A média aritmética vai dar 3,25. Agora eu vou calcular os desvios. D1, D2, são 8 dados, né? Então, olha lá. 3,25 menos 3, 0,25. 5 menos 3,25. Tô pegando o maior menos o menor, que daí nem precisa aplicar o módulo. 3,25 menos 1. Tô vendo a distância de cada valor até a média aritmética. 3,25 menos 2. 6 menos 3,25. 3,25 menos 0. 3,25 menos 1 e 8 menos 3,25, certo? Se eu quisesse calcular o desvio médio, eu teria que somar todos os desvios e dividir por 8. Nesse caso, daria 18,5 dividido por 8, 2,3125, ok? E a variância? Como que a gente determina a variância? Eu tenho que pegar o valor de cada desvio e elevar ao quadrado, fazer o somatório de tudo isso. Não vai caber tudo na mesma linha, vou continuar aqui embaixo. Aqui ficou meio ruim, mas eu vou dividir tudo isso por 8, que é o total de resultados, tá? Minha variância nesse caso, gente, vai ser 6,9375. E o desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância, que nesse caso vai ser 2,63. Quanto maior o desvio padrão, quer dizer que mais heterogêneos são os dados, quer dizer que tem valores ali que estão bem distantes da média aritmética. E quanto menor, quer dizer que os valores estão mais próximos da média aritmética e a gente tem uma homogeneidade maior, ok? Se tivesse frequência, se fosse uma tabela de frequências, onde cada um dos valores aparecesse uma certa quantidade de vezes, eu teria que multiplicar o desvio por cada frequência. Não esqueçam disso, ok?